Fala galerinha, aqui é o professor Leonardo Careca, show da Química, agora no bloco 2, professor, sobre dicas de estudo, onde nesse bloco a gente começa uma sequência de aulas para que você possa montar de maneira mais assertiva os seus horários de estudo, sempre de acordo com PRD, peso, recorrência e dificuldade das matérias. Então fica ligado, começa a acompanhar aí, Careca, show da Química. Ha! Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém! Então vamos lá, galerinha, a partir de agora eu tento trazer para você um horário montado para que você possa entender e aprimorar aí na sua casa o seu horário de estudo de maneira autônoma para que você possa estudar de uma maneira séria e assertiva e não ficar mais batendo cabeça tentando procurar o que e como estudar, beleza? Mas antes disso, professor, antes de a gente passar aqui para a nossa tabela de horários, eu tenho que dizer para você que eu estou criando como referência um planejamento, certo? Para o nosso foco aqui da aprovação, para o nosso foco aqui no Mato Grosso, que é a Universidade Federal do Mato Grosso, e a Universidade Federal do Mato Grosso usa a plataforma do Enem. Você precisa lembrar que o Enem é dividido em 5 áreas: redação, matemática, natureza, humanas e linguagens. Então eu estou pegando esse perfil de prova, porque você precisa lembrar, aluno, que o primeiro passo do planejamento é isso aqui, saber qual o foco de prova, qual o objetivo de prova você tem. Se você for partir para a Unemat, isso aqui muda pouca coisa, vai mudar o quantitativo de questões. Se você partir para o FMS, professor, nós vamos ter problema com isso aqui, porque o FMS, diferentemente da UFMT, não usa mais a nota do Enem e divide as áreas de maneira diferente, com pesos diferentes. Então esse é o primeiro passo. Eu estou pegando um molde de aluno que está focando na UFMT, no qual vai ter que fazer a prova do Enem. Se você for para outras universidades com outros tipos de prova, você deve lembrar do primeiro bloco de aulas, do primeiro bloco com 8 aulas, que você tem que entender quais os pesos, quais as recorrências e quais as dificuldades que você teria em cada matéria. Tá ok? Beleza, professor. O que a gente precisa lembrar? Quando eu olho para o FMT, professor, o peso em todas as áreas é igual. O peso que eu tenho para redação é o mesmo peso para matemática, que é o mesmo peso para humanas. Lembra que a gente comentou isso no nosso primeiro bloco de aulas? Então, hashtag fica a dica. Para o FMT, o peso de todas as áreas é igual. Além disso, professor, quando eu foco na UFMT, a recorrência é igual, ou seja, todas as áreas vão ter o mesmo quantitativo de questões do ano passado, porque o Enem, em tese, não muda o número de questões, beleza? É claro que quando eu for olhar para recorrência sobre assuntos, isso é diferente, beleza? E eu não posso deixar de dizer aqui, eu não posso perder a deixa de dizer para você que nós estamos fazendo um planejamento geral. Nós estamos fazendo um planejamento por área. Depois nós temos que fazer, professor, um planejamento, acompanha aí, por matéria, e depois um planejamento por assunto. A gente está fazendo um planejamento por área, não é por matéria e não é por assunto ainda, certo? Não significa que nas próximas aulas nós vamos fazer um planejamento por área, por matéria e por assunto. Nós vamos destrinchar isso aí. O que eu quero hoje é um planejamento por área, focado na UFMT, que utiliza o Enem com as suas 5 áreas. Partindo disso, professor, sabendo que o peso é igual e a recorrência, ou seja, o número de questões são iguais todos os anos no Enem, eu preciso me perguntar, professor, o que você tem mais dificuldade aí? Essa questão de dificuldade, você precisa lembrar do primeiro bloco de notas. Não é só o que você gosta ou o que você não gosta. Dificuldade, professor, tem um pouquinho mais a ver com a base que você teve aí. Quais são os seus conceitos subsunsores, beleza? Eu vou mais ou menos aqui utilizar um perfil padrão a partir de agora. Um perfil padrão do meu aluno, que é aquele aluno que vai focar na UFMT, fazendo o Enem, que são as 5 áreas, com o mesmo peso, com a mesma recorrência, focando em destrinchar ou criar um horário por área, certo? Além disso, professor, eu preciso focar no meu aluno, onde o meu aluno, em tese, ele tem escola, mas ele não trabalha e ele não faz inglês à tarde. Além disso, professor, eu preciso lembrar o que é necessário do que é supérfluo. Por quê? Eu coloquei aqui físico e mental. Eu, por exemplo, professor, estou pensando no meu aluno que tem que fazer uma atividade física todo dia.
Eu, particularmente, se não fizer uma atividade física todo dia, eu sinto que no outro dia que eu não fizer atividade física, eu já não estou bem. Então eu coloco nos meus horários pelo menos 1 hora por dia por atividade física. Tem gente que vai falar assim, ai professor, mas estudante de medicina não tem que fazer atividade física. Eu particularmente discordo, assim como eu discordo da questão mental também, né? O que a gente precisa lembrar que a atividade física não é só academia, é uma caminhada, é um pilates, é um jiu-jitsu, depende de você que está assistindo isso e a gente já falou isso no primeiro bloco de aulas. E lembrando que o mental, professor, é um livro, música, Netflix, cinema, namorado, a interação social que você tem. Alguns vão colocar, professor, a questão mental como supérfluo. Eu tomaria cuidado com isso aí na hora de montar, beleza? Então, só recapitulando aqui, eu estou olhando a UFMT por área, que utiliza o Enem, ainda não estou usando assunto nem matéria, só por área que eu vou separar, lembrando as 5 áreas do Enem, onde todas têm o mesmo peso, todas têm a mesma recorrência e a dificuldade eu estou começando a desenhar. A minha dificuldade está em quê, professor? Basicamente, eu vou destrinchar para você aqui, mas a minha dificuldade começa em conciliar a escola com o meu estudo autônomo, com o meu cursinho à noite. Aí começa a minha dificuldade. Eu não preciso trabalhar, porque se eu tivesse que trabalhar uma dificuldade a mais nos meus horários, e eu já terminei o meu inglês. Tem alunos que chegam no 3º ano ou não estudam inglês ou precisam terminar o inglês, beleza? Isso aqui está dentro de uma tabela que eu preciso destrinchar dentro dos meus horários. Fora isso, professor, o que mais? Eu preciso lembrar daquela minha primeira aula que a minha dificuldade está atrelada com o meu perfil de aluno. Quais são os perfis de aluno? Eu costumo categorizar, né? Perfil 0, 1, 2 e 3. Lembra que tinha aquela aula no primeiro bloco? Se você é um perfil 0, possivelmente você não vai dar bola nenhuma para isso aqui, você vai achar que nem estudar não vai mudar a sua vida. Você nem começa com isso. O aluno perfil 1, o aluno perfil 2, ele com certeza ele vai ter dificuldade nessa montagem de horários e é para você muitas vezes que a gente está aqui com essa aula. Já o aluno perfil 3, professor, que consegue estudar sozinho, aquele aluno que a gente fala que é autônomo, ele é autossuficiente, a grande questão dele aqui é o mental, ele precisa ser supervisionado, ele precisa trabalhar o mental dele, professor, para que ele não se perca no caminho, para que ele continue acreditando que ele está no caminho certo, beleza? Então essa aula basicamente é para você, aluno 1, que começou a fazer o cursinho com a gente, começou a estudar em casa, ou aluno perfil 2, que já está estudando tem um tempo, mas precisa ser monitorado no sentido de melhorar. Sabe que está fazendo cagada, só não sabe aonde, beleza? Tranquilo? Joia? Maravilha. E aí o que eu fiz, professor? Eu separei as áreas aqui, ó. Redação, matemática, linguagens humanas, redação, natureza, linguagens humanas e matemática, beleza? A princípio, eu coloquei 4 horas de estudo para cada uma delas. 4 horas de estudo para cada uma delas. Como é que você fez isso, professor? De onde que você tirou 4 horas para cada uma delas? Como eu disse, eu estou seguindo um perfil padrão do meu aluno, certo? E o que eu fiz? Eu separei os horários, professor, de segunda a sábado, da 1 às 6. Porque no meu perfil, professor, o meu aluno ele faz a escola de manhã, lembra? Escola de manhã. Mas não precisa trabalhar à tarde. Então aqui é um aluno que a partir da 1 hora, ele já estaria livre. E a partir das 6 horas, ele tem que ir para a aprovação, ok? Tem que começar a se preparar para ir para a aprovação. Então o que eu fiz? Da 1 às 5, eu separei os horários aqui, professor. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 horas, certo? E de segunda a sexta, 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 5, 25, beleza, professor? Então você tem aqui, na verdade, são 4 horas, corrigindo, são 4 horas. 1, 2, 3, 4, por quê? Dessas 5 horas, uma eu tirei para atividade física. Então todo dia das 7 às 6, das 5 às 6, eu vou fazer atividade física. Tá meio acelerado careca hoje, né? Ou seja, sobraram 4 horas de aulas de segunda a sexta. Professor, e o sábado? O sábado eu costumo dizer que o sábado você tem que tirar amanhã para fazer um simulado e fazer o AAD. Por quê? É o simulado e é o AAD que vai dizer se eu estou certo naquilo que eu acredito que está mais dificultoso para mim. Não é o que eu acho, é principalmente o que a autoavaliação diagnóstica vai me trazer depois que eu fizer um simulado no sábado. É claro que tem gente que tira o sábado para estudar à tarde também, depende da dificuldade e do interesse de cada um. Eu particularmente estou pegando um perfil padrão, um perfil mediano do meu aluno,
que à tarde, professor, vai fazer as suas atividades supérfluas. Vai ver o namorado, vai assistir Netflix, vai sair com os amigos, enfim, vai utilizar como aquele sábado à tarde um descanso e até mesmo o domingo. Então, estou pegando esse perfil normal, esse perfil padrão. Dito isso, eu tenho 4 horas por dia, vezes 5, eu tenho 20 horas, que seria o meu total de aulas. Como o peso e a recorrência são iguais, eu peguei, professor, esses 5 dias e dividi pelas 5 áreas. Peguei esses 5 dias e dividi pelas 5 áreas. Então, redação, natureza, matemática, humanas e linguagens. Então, tá aqui, professor, como foi dividido para você. Olha que bonitinho. Cada dia acaba ficando com 4 horas. Beleza? Mas aí tem a dificuldade. No meu perfil padrão do meu aluno que só vai na escola e não trabalha, e estuda de segunda a sexta e vai fazer simulado no sábado, o que a gente percebe é que num perfil médio padrão, os alunos eles têm uma maior dificuldade em matemática. É ou não é? Enquanto que linguagens, professor, eles têm o quê? Uma menor dificuldade, porque linguagens do Enem são exercícios basicamente de leitura e interpretação de texto. Então, o que eu fiz aqui, professor, eu como aluno? Eu tirei 2 horas de linguagem e acrescentei em matemática. Então, minha matemática de 4 passou a ser 6 horas e a minha linguagem de 4 passou a ser 2 horas finais. E fiz isso, professor, mais ou menos com humanas e natureza. Eu tirei 1 hora de humanas e acrescentei 1 hora em natureza. E aí eu fiquei com um total líquido. 4, 5, 2, 3, 6, para tentar ajustar a minha dificuldade para esse meu perfil de aluno, beleza? É claro que eu peço uma exceção aqui, porque tem alunos que não têm dificuldade com matemática. Tem alunos que têm dificuldade, por exemplo, com linguagens, com redação. Ou seja, você não aumenta a matemática, você tira da linguagens e aumenta a redação, por exemplo. Ah, professor, eu tenho muita dificuldade, na verdade é com biologia, química e física. Então você tira de humanas e aumenta na natureza. Eu estou pegando um perfil normal, mediano da maioria dos meus alunos. É o que a gente chama de curva gaussiana, beleza? Então aqui eu tenho o total líquido por horas. Eu pego essas horas, professor, e agora eu vou o quê? Para o meu quadro distribuir. O que eu fiz aqui? Eu tentei encaixar em dupla as matérias que eu teria mais aulas e tentei encaixar de maneira singular, professor, as matérias que eu tenho poucas aulas. Então, veja, natureza eu coloquei em bloco, matemática, professor, natureza em bloco aqui, matemática eu coloquei em bloco, certo? Assim como linguagens e humanas, professor, eu soltei. E o que eu costumo fazer? Eu costumo falar para o aluno que ele tem que deixar um dia só para redação. Tem quem discorda, mas eu estou dizendo para você o que eu tenho em bases anteriores. Eu deixo um dia só para redação, beleza? Porque aqui ele vai estudar as metodologias de correção do Enem, e isso a Globo não mostra, você tem que aprender como que seu Enem é corrigido. Você tem que aprender, professor, as técnicas de escrita, você sabe como que vai ser corrigido, agora você sabe como tem que escrever, e depois você tira 2 horas para ler, absorver o tema, fazer o rascunho e passar a limpo, certo? Terminou sexta-feira, atividade física. Então é mais ou menos o que eu fiz aqui, professor. E fora isso, eu vou numerando, ó. Natureza, o que eu tinha em natureza? Eu tinha 5 horas de natureza, certo? 5 horas. O que eu fiz aqui? Coloquei uma de 5, 2 de 5, depois vai lá, 3 de 5, 4 de 5 e aqui tá 5 de 5 para eu poder acompanhar durante a semana, beleza? Professor, olha só o que eu falo para o aluno. Dessa hora, desse bloco de hora que você vai estudar, eu costumo dizer muito o seguinte, toma cuidado se você está achando muito pesado de início, e claro que isso pode acontecer, você precisa lembrar que cada hora você tem que destrinchar ela, professor, dependendo. Em um ciclo de 50 por 10 minutos, o que seria isso? 50 minutos de aula por 10 minutos de descanso, 50 minutos de aula por 10 minutos de descanso, ou 1 hora você pode dividir em 2 ciclos de 25 minutos de hora por 5 minutos de descanso, 25 minutos de estudo por 5 minutos de descanso. Por que eu digo isso? Porque tem um aluno, geralmente o aluno nível 1, ele começa a estudar, ele começa a achar muito pesado. Então, professor, você pega essas ciências da natureza, em vez de fazer 2 blocos de 2 horas, 2 blocos de 50 minutos por descanso de 10, você pode dividir isso aqui, certo? Em 2 períodos de 25 por 5 minutos. Isso aqui, em tese, professor, pode dar uma amenizada nesse seu estudo inicial.
Beleza? Galera, o que eu fiz aqui foi trazer uma discussão plausível inicial de uma metodologia de construção de horário. É claro que isso vai variar. Vai variar porque tem alunos que trabalham à tarde, tem alunos que fazem inglês e precisam terminar, tem alunos que têm escola à tarde também, tem alunos, professor, que fazem cursinho à tarde, tem alunos que estudam à tarde. O que você precisa fazer? Você precisa separar o peso, recorrência e dificuldade pela faculdade e prova que ela utiliza. Depois disso, você pega qual o seu perfil de aluno, você pega todos os seus horários que você tem disponíveis, os horários disponíveis, rapidão, só lembrando aqui, você liquida eles para 100% e vai distribuindo. Lembrando que na hora de distribuir, você pode fazer uma hora em 50 minutos, descansa 10, ou 25 minutos e descansa 5, para que você possa ter mais variância aí de horários, beleza? Galera, tentei rapidinho ajudar vocês aqui, tentei rapidinho dar um exemplo. Quem tiver mais dúvidas, quem tiver mais dificuldades, pode mandar um zap, pode perguntar diretamente pra gente, a gente fica à disposição. O que eu quero aqui é te dar um norte e te mostrar que é possível para que você possa dar o start inicial no seu estudo de maneira autônoma na sua casa, beleza? Como diz Gustavo, se não dá certo comigo, não dá certo com ninguém. Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém.